vantagem, que assim, o privilégio que eu tive foi participar de grandes equipes assim, bem capacitadas, e eu tive a oportunidade de experimentar em vários lugares do mundo. Então, eu vi incubação de empresas em todos os estados do país, todos, literalmente, todos os países da América Latina, alguns da América Central, alguns da América do Norte, da África, da Ásia, da Europa e da Rússia. Então, assim, dá uma visão muito boa em termos de principalmente o que não funciona. Porque assim, às vezes a pessoa fala, eu sei como é que funciona. Não, não sabe. Não sabe. Agora, o que não funciona, a gente já sabe. Eu tive a oportunidade de fazer todas essas viagens aí, porque eu sou credenciado do Banco Mundial para incubação de empresa, então, pelo Infodev. Então, eu tive a oportunidade de conhecer vários países aí e fazer trabalhos em vários países, aí, principalmente da América Latina e da África. Bom, se eu for dar uma introdução em geral, hoje o que eu gostaria de trazer é mais uma conversa sobre o modelo CERN, mas uma conversa do modelo CERN um pouco diferente. Mais uma vez, eu tive o privilégio de participar da equipe que concebeu, criou, implantou e operou o CERN. Então, eu estou desde o início, desde o pessoal hoje, do linguajar startup, o day one, né? Eu estou desde o dia 1. Aliás, eu acho que estou desde o dia 0, porque a gente começou antes ainda do evento que eu vou comentar, que foi o start, que foi o início do CERN. Eu gostaria de comentar, porque assim, ó, o foco dessa conversa aqui é mostrar aqui quais são os elementos centrais para a gente trabalhar ambiente de inovação. A gente trabalha muito a questão de incubadoras de empresa, né? Eu trabalho muito com incubadora de empresa há bastante tempo, mas assim, hoje a gente vê que a incubadora de empresa é um dos elementos, é um dos tipos de ambiente que nós temos à disposição. Então, eu quero trazer aqui algumas reflexões para a gente pensar assim, quais são os elementos, acho que o ponto central que eu quero trazer é quais são os aspectos críticos para que a gente tenha ambientes de inovação extremamente efetivos. Quando eu falo efetivos, eu estou falando que traga resultados absurdamente transformadores para a região. E, nesse sentido, nós não estamos falando de ambiente de inovação que apoia 4 empresas, 5 empresas, 15 empresas, 20 empresas. Isso aí já ficou lá na década de 90. Não faz o menor sentido hoje. Então, assim, a gente tem que pensar em sair da casa da unidade para ir para a casa do milhar. Não tem que ficar pensando, porque aqui na minha região não tem cultura empreendedora. Tem, você que não está procurando direito. Então, nós temos que buscar transformar as regiões nas quais nós estamos inseridos. E não é transformar daqui a 30 anos, é transformar daqui a 3 dias. Então, o que eu vou falar aqui eu vou ser muito incisivo em algumas questões, e alguns podem concordar, mas o que eu quero trazer nós não temos mais tempo para experimentação, aliás, temos tempo para experimentação, mas não temos mais tempo para ficar planejando para daqui a 2 anos. Nós precisamos agir. E o CERN é uma base importante para isso, só que ele é muito mal compreendido e surgem aqueles negócios daquelas lendas urbanas, né? Então, o CERN tem várias lendas urbanas que eu gostaria de quebrar aqui, porque o pessoal fala, surgem coisas que você não sabe de onde surgiu, quem criou, mas acaba atrapalhando bastante o trabalho que a gente vem fazendo com o CERN aí desde 2007, como vou demonstrar. Como eu tive oportunidade, como a pandemia não, mas antes viajava bastante e tinha oportunidade de conversar com vários gestores. E sempre chegava, tudo o que acontecia com relação ao CERN chegava até mim. Geralmente as críticas, geralmente as coisas ruins. E o que eu quero trazer aqui o CERN, ele traz uma transformação do modo de a gente gerar, apoiar o desenvolvimento de empreendimentos inovadores. Qualquer tipo de empreendimento inovador. E é isso que eu vou aqui. Eu não vou focar aqui em práticas do CERN, eu não vou focar aqui em processos-chave, eu não vou focar aqui em evidências, não vou falar nada sobre a operacionalização do CERN, e que vocês já trabalharam isso. O foco não é isso. O foco primeiro, mostrar o contexto do porquê. Eu sou bastante empolgado com a questão do CERN, que é óbvio,
mas assim, mostrar a transformação que se conseguiu fazer em conjunto. Isso aí não foi um grupo de pessoas da Amprotec que fez. Nós fizemos isso com centenas de gestores ao longo de vários anos, como vocês vão ver. Eu gostaria de primeiro fazer uma retrospectiva disso, mostrar como é que a coisa, como é que aconteceu, quem que tá envolvido, os marcos importantes que aconteceram, e depois trazer os pontos-chave que a gente estruturou o modelo, e depois os mitos que foram criados, as lendas urbanas que foram criadas, e depois críticos para o sucesso de ambientes de inovação, seja incubadora, pré-incubadora, aceleradora, espaço maker, centro de inovação, etc. Bom, para isso eu vou compartilhar com vocês, eu devia ter compartilhado, mas... Então, primeiro, a gente sempre brincava assim, na equipe CERN, que, no princípio, era um tronco de árvore. Então, é isso aí. Essa imagem aí foi trazida pelo José Eduardo Fiat, em 2007, que isso aí é o cerne, né? O cerne do tronco de árvore. Né? Esses círculos aí são os cernes, os mais escuros são os cernes, e os outros, os outros acabam sendo aquela questão do alburno, né, que são as partes mais claras. Mas o que a gente sempre falava assim, tudo começou no tronco de árvore, né? O Eduardo trouxe isso, o cerne é isso, então a gente criou, aí como o cerne era isso, ele achou muito legal relacionar essa questão da árvore, desses círculos concêntricos, etc., que vai propagando e vai fazendo com que as partes mais externas comecem a se desenvolver a partir de fluxo de água, de alimentos, etc. Bom, ele pensou na questão do significado do CERN. Então, ele trouxe o CERN como centro de referência para a geração de novos empreendimentos. Então, primeiro surgiu o nome, para depois surgir a explicação do que era o nome. Então, isso a gente sempre falava assim, quando a gente às vezes tinha dificuldade de avançar, ou tinha muitas dúvidas, muitas críticas, muitas assim, diferenças de ideia, a gente sempre falava assim, o pessoal lembra que a gente começou num tronco de árvore, então a gente já avançou bastante. Então, isso sempre foi muito utilizado inteiramente. E esse aí é um slide que o José Eduardo projetou num evento em junho de 2007, em Florianópolis. Essa era a visão dele para o CERN. Então, assim, se tem a pessoa responsável, e fala se a mãe ou o pai do CERN, é o José Eduardo Fiat. Isso ele colocou, esse é um slide de, se eu não me engano, 7 de junho de 2007, que foi feito em Florianópolis. Ele pensava o CERN como isso aí, um modelo, uma plataforma para incubar empresas, apoiar empresas graduadas, apoiar empresas, os arranjos produtivos locais, na época estava bem forte, a questão dos empreendedores em potencial, promover a cultura do empreendedorismo, abrigar pontos avançados de parceiros e integrar com iniciativas de empreendedorismo. Então, vejam, essa era a visão que se tinha em 2007 para o CERN. A primeira vez que surgiu o nome CERN, com o tronco de árvore, foi em 2007, trazido pelo José Eduardo Fiat, que era o presidente da Amprotec na época. Então, essa foi a origem. O que ele pensava? Na verdade, aqui era o projeto, que ele chamou de Projeto Movimenta. Esse era o Projeto Movimenta. Então, o que ele pensava era um novo modelo de atuação das incubadoras. Ele trouxe isso em termos de um novo tipo de mecanismo para apoio a micro e pequenas empresas no Brasil, e a questão de promover o desenvolvimento e crescimento sustentável das diferentes regiões. Então, e aí aqui, veja, em 2007 ele já trazia essa questão de buscar aliar performance, resultado, e impacto e abrangência. Então, ele trazia já a questão do impacto. Então, se tem alguém responsável pelo CERN, mas tem alguém que foi visionário, foi o José Eduardo Fiat, com essa... Imagina, em 2007 ele pensava isso. Hoje, nós olhando o CERN, acabou se transformando exatamente nisso. A gente conseguiu, a equipe toda, todos os gestores trabalhando em conjunto, nós conseguimos chegar, implementar a visão, mas tudo começou a partir do tronco de árvore. Então, se está aí, sempre que a gente falar de CERN, lembrem do tronco da árvore. E aí, aqui, essa equipe, a equipe que trabalhou na coordenação do CERN, o Zé Eduardo
que está na parte de cima. A Francilene Garcia foi a presidente logo após o professor Ari, mas ela atuou diretamente, mesmo antes de ser presidente da Amprotec, ela atuava. Marcos Fassuna, de Recife, uma pessoa fantástica, meio querido. Eu, depois a Regina, da COP do Rio, o Tony Quiriguini, sempre no sentido horário, o Tony Quiriguini, da incubadora Celta em Florianópolis, Evelyn Astolfo, de São Paulo, o Gonçalo, do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, das incubadoras de cooperativas populares, o Lambert, Carlos Lambert, e a Giza Bassalo, e a Sheila, que foi superintendente da Amprotec e que foi uma das que batalharam pela operacionalização e implantação do modelo sério. Então, essa foi a equipe que trabalhou ao longo dos anos, mas essa equipe só coordenou o processo, né? Porque eu costumo dizer que sempre a gente fez isso em conjunto com os gestores, como eu vou mostrar logo em seguida. Então, como linha do tempo, assim, a gente começou nesse projeto Movimento em 2007, em Florianópolis, nesse evento, como eu falei. Depois, em 2008, a gente fez eventos que a gente chamou de construção coletiva em Porto Alegre, Recife e Belém. O que foi isso? A gente fez, trouxe a partir de benchmark que a gente fez em vários países, principalmente Espanha, França, Alemanha e Estados Unidos, a gente trouxe algumas boas práticas. E aí, nesse workshop de construção coletiva, nós fomos discutindo as práticas que fariam parte do modelo. Então, foi desde o início, uma construção com os gestores. E em 2008, isso foi de junho até setembro, os workshops de construção coletiva. Em outubro, nós tivemos o lançamento da primeira versão do CERN em Aracaju, na conferência Amprotec de Aracaju. Era uma apostila de acho que 10 páginas, só mostrando a ideia do modelo. Então, 2008 foi, veja, então já faz bastante tempo. Em 2009, em Florianópolis, a conferência foi em Florianópolis, nós discutimos aí compilar aqueles processos e práticas que nós fizemos ao longo dos workshops de construção coletiva. Depois, em 2010, a gente fez em Campo Grande mais workshops de construção coletiva com o pessoal também gestores. Foi em torno de pelo menos 100 pessoas dentro da conferência trabalhando o CERN. Em 2011, nós tivemos um grande apoio para a implantação do CERN, que foi o primeiro edital Sebrae para CERN, que foi no valor de 28 milhões de reais. Então, a ideia, esse edital foi bem interessante, porque ele pegava incubadoras, era assim, cada proposta tinha que ter uma incubadora, que seria a nucleadora ou a madrinha, e até 3 nucleadas ou apadrinhadas. Tá? Então, era 40, até 40 nucleadoras que seriam aprovadas e até 120 nucleadas. Então, isso fez uma revolução bastante grande. Nós tivemos, acho que, aprovado, acho que em torno de 36 propostas de nucleadoras, com 117 nucleadas. De todas as regiões do país, foi realmente um apoio muito grande ao CERN. Então, o Sebrae foi decisivo nesse processo. Não só na construção do CERN, que o Sebrae apoiou, mas também no recurso para que as incubadoras implantassem. Em 2012, na conferência em Porto Alegre, que ocorreu da Amprotec, nós fizemos, então, o lançamento da primeira versão da documentação CERN, mas nós fizemos só do CERN 1. Veja, quando a gente falava de modelo, a gente tinha ideia já de CERN 1, 2, 3 e 4, desde o início, na construção, com os gestores e tudo. Só que em 2012 nós lançamos só o CERN 1. Nós ainda não tínhamos condições, sem experimentar, sem implantar, não tínhamos condições de colocar CERN 2, 3 e 4. Nós tínhamos as práticas e tal, mas a gente falou, vamos lançar o CERN 1 para que o pessoal comece pelo 1 e depois vá evoluindo. Então, a gente chamou isso aí de CERN 2013. Foi em outubro de 2012, a gente chamou já o CERN modelo 2013, com todos os documentos. A gente fez 3. Então, o CERN, até hoje, ele tem 3 documentos, né? Então, termo de referência, sumário executivo, termo de referência e manual de implantação. Esses são os 3 documentos que sempre compuseram o CERN. Em 2013, nós fizemos, então, o credenciamento de consultores CERN. Então, pela primeira vez, a gente fez uma seleção de profissionais que pudessem apoiar as incubadoras e implantar o modelo CERN. Então, a gente fez isso
no Brasil todo, inicialmente, acho que foram 20 e poucos consultores que nós credenciamos, e nós homologamos softwares também. Na época, a gente achava que, assim, pô, o pessoal vai precisar de software, e tem muito software aí que vai querer ser vendido para a incubadora, mas não tem condições, não está alinhado ao CERN. Então, nós fizemos um processo de homologação. Depois a gente viu que isso não era necessário, que as próprias incubadoras poderiam fazer essa seleção, não era necessário que a gente fizesse isso. Mas nós fizemos homologação, ainda tem 2 softwares homologados, mas a gente, hoje esses 2 softwares estão alinhados ao CERN, mas a incubadora é livre, como sempre foi, para poder usar o software que quisesse. Em 2014, nós lançamos o CERN em final de 2014, foi no café da manhã da Amprotec, em 2014, em dezembro, em Brasília. Nós fizemos, então, o CERN 2015. Aí, pela primeira vez, nós lançamos o CERN 2015 com os 4 níveis de maturidade, CERN 1, 2, 3 e 4. E mais o processo de certificação, que a gente não tinha estruturado ainda. Nós tínhamos feito o modelo, a documentação do CERN 1, agora, em 2014, nós fizemos os 4 níveis de maturidade, mais o processo, como é que se daria o processo de certificação, que ao longo de 2015, nós fizemos o credenciamento dos avaliadores CERN. Então, nós temos o consultor CERN, os softwares homologados e os avaliadores CERN. Nós não quisemos chamar de auditores, porque a auditoria tem todo um conceito por trás, nós resolvemos chamar de avaliadores CERN. Então, os primeiros avaliadores CERN foram credenciados em 2015. Em 2015, nós tivemos um outro ponto muito importante para o desenvolvimento do CERN, que foi o novo edital SEBRAE, de 28 milhões, 28,8 milhões. E aí já não tinha mais aquele conceito de nucleador e nucleado. Aí já era 80 projetos para implantar o CERN-1, aqueles que estavam começando, então até 80 projetos para quem quisesse iniciar o CERN, começar a implantar o CERN-1. E a modalidade 2, que era até 40 projetos, era para certificar CERN-1 e implantar CERN-2. Por quê? Porque no edital anterior, o pessoal recebeu dinheiro para implantar o CERN-1. Então, aqueles que receberam dinheiro no edital de 2011, agora tinham dinheiro para certificar CERN-1 e implantar o CERN-2. Então, os 2 apoios do SEBRAE em termos de editais foram cruciais para que as incubadoras implantassem o CERN. Então, a gente chegou aí em 2015, e aí, em 2018, faltou aqui, desculpa, foi um erro de Ctrl+C, Ctrl+V. Em 2018, então, nós lançamos o CERN 2018, que foi uma transformação bastante grande do CERN, uma simplificação, uma estruturação bastante grande, uma facilitação da implantação. Então, as primeiras implantações do CERN ocorreram a partir de 2011, de 2011 a 2017, nós aprendemos bastante com a implantação do modelo, bastante. Com o lançamento da versão 2015, a gente mudou bastante, com ali CERN 1, 2, 3 e 4. A gente experimentou bastante de 2015 até 2018. Em 2018, nós fizemos uma grande reformulação do modelo. O modelo tinha 33 práticas só no CERN 1. Só no CERN 1. Ao todo, acho que eram 60 e poucas práticas. E nós reduzimos isso para menos de 15, acho que são 13. Eu nunca sei o número, tá? Participei desde o começo, mas eu não consigo lembrar qual é o número de práticas. São 14. São 14, não. Então, 14 práticas que a gente tem no modelo. A gente começou com 60 e tanto, então, assim, você vê que a gente foi experimentando e meio que tentando ajustar. Na prática, porque tem uma prática que a gente, desde o começo, colocou, mas que os gestores sempre questionaram ou colocaram, que foi a questão do a gente chamou de banco de oportunidades. Na verdade, infelizmente, começou como banco de ideias. Isso foi, acho que, uma das piores coisas que a gente fez, chamar de banco de ideias. Aí o pessoal achou que tinha que ter um banco de ideias. Né? Mas é banco de oportunidades, identificar oportunidades para a criação de novos empreendimentos. Só que desde o início, os gestores falavam que não aplicavam isso não era útil, etc. Nós fomos discutindo, vendo a realidade, e chegamos à conclusão que realmente, assim, embora eu ainda ache que é extremamente importante, nós retiramos do modelo, porque isso aí, na prática, ninguém estava fazendo. E teve uma gestora que falou o negócio, falou o seguinte: não, eu tenho aqui o banco de oportunidades, porque o CERN me pede, porque se não pedisse, eu não tinha. Não faz a menor diferença. E aí é que a gente... essa é uma característica importante da implantação e operação do CERN. Se não funciona, ou se não é usado, tem que ser retirado do modelo. Não faz sentido de fazer uma coisa só porque é legal, só porque alguém acha que é bom. Não é isso.
Se não traz efeito prático, não tem que fazer parte do modelo. Então, a gente tirou, e assim a gente mudou várias coisas, e hoje a gente tem um modelo bem mais enxuto. A ideia é que a própria equipe da incubadora possa implantar isso, né? E sempre o pessoal pergunta assim, por que surgiu o CERN, né? O contexto do surgimento do CERN foi o seguinte, a palavra-chave é resultado. Ali por 2007, nós éramos cobrados, e ainda somos, né? Mas na época estava uma cobrança muito forte dos resultados efetivos do investimento em incubação de empresas. Isso antes dos 50 e poucos milhões investidos pelo Sebrae. Vocês imaginam a cobrança que teve depois, quando o pessoal se deu conta que o Sebrae investiu 50 e tantos, mais de 50 milhões em incubadoras de empresas. Isso foi uma pressão absurda, e hoje ainda a gente não consegue demonstrar os efeitos de resultado expressivo das incubadoras de empresas. Boa parte das incubadoras ainda tem apoiado poucas empresas que falam menos de 10. Isso aí é irrisório, isso aí é insignificante. Mas, então, o resultado foi a primeira coisa, mas teve uma questão, assim, o contexto de mudança que a gente estava percebendo. Está percebendo assim, que as incubadoras surgiram no Brasil na década de 80, ali por 85, 86, a partir de uma ação do CNPq, que criou 5, eles chamavam na época de parques tecnológicos, mas tinha conotação de incubadoras de empresa. Eles implantaram isso em São Carlos, em Florianópolis, Campina Grande, não me lembro os outros, Joinville, Santa Catarina, mas foram 5 lugares. Desses lugares, o que continuou operando foi Florianópolis, ali na Fundação 7, foi incubador com o Celta. Mas começou a perceber o seguinte: as primeiras incubadoras que surgiram como prédios, como infraestrutura. Porque na época não tinha lugar onde as pessoas que queriam criar empreendimento, professor universitário, pesquisador, alunos, quisessem criar uma empresa de base tecnológica, não tinha onde ir. E aí, a primeira geração começou a pensar em termos de prédios. E a gente tinha muitas pessoas, muitos colegas pensando ainda em 2010, 2015 em prédio. E hoje ainda tem o pessoal pensando em prédio ainda. Os prédios também são importantes, talvez agora menos com a pandemia. E depois começou a perceber, principalmente com a entrada do Sebrae, que era essencial a questão dos serviços. A gente pensar em serviço de desenvolvimento empresarial. E mais do que isso, pensar em networking, que a incubadora, que os ambientes de inovação fosse a base para a conexão com vários atores. E esse foi o CERN foi para viabilizar incubadoras que trabalhassem a infraestrutura, os serviços e network. Eu já pensando numa incubadora de terceira geração, porque o CERN começou com incubadoras de empresa. Recentemente, no ano passado, a gente começou a trabalhar com ambiente de inovação, utilizar todas as práticas e processos do CERN para ambiente de inovação, seja incubadora, seja aceleradora, seja pré-incubadora. Nós temos, pelo menos hoje, duas aceleradoras certificadas CERN. Então, não são só incubadoras que tem CERN. Hoje, já tem hub de inovação pleiteando a certificação CERN. Então, a ideia é que o CERN seja uma plataforma para ambiente de inovação, não só incubadores de empresas. Mas quando a gente começa a trabalhar o CERN, a gente vê que, na verdade, já tem uma quarta geração de ambiente de inovação, que é a questão do impacto. Porque não adianta a gente gerar empreendimentos inovadores, nós temos que fazê-lo trazendo um impacto, um efeito positivo, expressivo na comunidade. Não basta só gerar empresa, tem que gerar empresa que traga efeitos sobre a comunidade, sobre a região onde está inserido. Então, esse era o contexto que a gente estava trabalhando, a gente trabalhou o CERN pensando em posicionar o modelo. Se vocês forem ver a versão de 2018, já tem essa questão de impacto ali. A gente trouxe isso com o pessoal, inclusive com apoio com o pessoal do ICE, em São Paulo, Instituto de Cidadania e Empresa. Eles ajudaram bastante, né, nessa questão de integrar a questão do impacto ao modelo CERN. A gente sempre pensou no modelo CERN como em 3 camadas. Quando a gente começou a pensar o modelo, a gente pensou, como é que nós vamos organizar o modelo? Bom, para organizar o modelo, a gente pensou, qual é o dia típico, ou a semana típica de um gestor de incubadora? O que o gestor de incubadora faz? Chegou à conclusão que eram 3 grandes atividades, ou tarefas.
o empreendimento, ou seja, parte do tempo do gestor, ele fazia interação com os empreendimentos, avaliação de empreendimento, identificação de oportunidades, de fragilidades, interação, apoio, orientação, mentoria, atendimento psicológico, médico, hospitalar, tudo. Então, a gente sempre fala que o gestor de incubadora sempre é um psicólogo e tudo mais. Todas as brigas dos sócios acabam ali, não só as brigas dos sócios, mas as brigas com a esposa, com o marido, com o vizinho, com tudo, acaba no escritório do gestor ou da gestora. Então, mas boa parte do que o gestor faz é interação com o empreendimento. Então, bom, então tem que ter alguma coisa, tem que tratar a questão dessa tarefa principal, que é empreendimento. Além disso, parte do tempo, o gestor tem que estar preocupado com o processo. O que é o processo? Como é que eles estão transformando ideias em negócio de sucesso? Como é que está selecionando? Como é que está atraindo? Como é que está desenvolvendo? Como é que está graduando? Então, pensar no processo que faz com que esse empreendimento seja um sucesso. Então, essa é outra grande tarefa que o gestor precisa executar. A outra tarefa é a ação do gestor ou da gestora como a incubadora como um negócio. Então, é pensar na incubadora. Então, você tem que atender os empreendimentos, você tem que pensar no processo de transformação desse empreendimento em negócio de sucesso, mas também tem que entender a incubadora como negócio. Então, essas são as 3 grandes tarefas que o gestor de incubadora precisa fazer. A gente tinha, essa era a percepção que nós tínhamos quando começamos a trabalhar o CERN com os gestores. Em geral, a gente percebeu que o tempo dedicado à parte de empreendimentos era mais ou menos 50%, ou seja, 50% do tempo do gerente é dedicado à questão da interação com empreendimentos, 30% mais ou menos com o processo e 20% com a incubadora como negócio. Então, mais ou menos isso, a gente organizou o CERN para dar conta dessas 3 grandes atividades. A gente pensou, bom, a gente tem que, o modelo tem que permear as 4 gerações, né? Tem que garantir que os ambientes possam estar alinhado com essa 4ª geração de incubação, de ambiente de inovação como um todo, né? Ampliando a transparência, a quantidade, qualidade de empreendimentos e a visibilidade do processo. E o principal era reduzir a variabilidade, a gente queria repetir sucesso de maneira mais expressiva. E por isso a gente organizou o CERN como modelo de maturidade. Então a gente falou assim, não dá para... A gente mapeou na época, a gente fez um benchmark em vários países, aqui no Brasil, a gente identificou 60 e poucas práticas, como eu falei. Implantar 60 e poucas práticas ao mesmo tempo era inviável. Pelo tamanho da equipe das incubadoras, pelo volume de recursos dispendidos, etc. Bom, aí a gente organizou, a gente pensou assim, bom, vamos organizar como nível de maturidade. Só que organizar essas 60 e poucas práticas era muito complicado. Eu falei, bom, então vamos fazer níveis de maturidade que a gente implanta um conjunto de práticas que vai ser a base para as próximas, que vai ser a base para as próximas, e assim sucessivamente. A ideia foi muito boa, todo mundo gostou, provou, começou a fazer, mas qual é a lógica de organização? Como é que a gente vai organizar essas práticas? E a gente pensou assim, bom, aquelas que são básicas, são aquelas relacionadas diretamente aos empreendimentos. Então, toda prática que estiver relacionada direto ao empreendimento vai estar no CERN1. Isso quer dizer o quê? Atração de empreendimentos, seleção de empreendimentos, qualificação de empreendimentos, assessoria e consultoria em empreendimentos, monitoramento de empreendimentos, tudo que tiver relacionado ao empreendimento vai estar no CERN1. Aí no CERN2 está naquela outra camada, né? Da incubadora. Aí é planejamento estratégico, gestão estratégica, etc. Se pensar em incubadora como negócio. Depois que você organizou o processo dos empreendimentos, a incubadora, você vai pensar na rede de parceiros, locais ou regionais. E depois o CN4 pensar em termos globais, né? Em globalização, internacionalização da incubadora e das empresas incubadas. Então foi dessa forma que a gente organizou o modelo, e para implantar, a gente pensou assim, bom, então, para implantar o nível de maturidade, a gente precisa ter processos-chave, como processo de prospecção e sensibilização, processo de seleção, processo de desenvolvimento do empreendimento. Esse processo tem que ter práticas, e essas práticas têm que ter os elementos-chave que vão ser os implementados, que é a questão das evidências, das métricas, dos indicadores. Então, é isso que a gente fez, a gente detalhou. Então, o modelo é um detalhamento de tudo isso aí para facilitar o processo de implantação numa incubadora. Acho que os pontos que é importante colocar aqui é que
o CERN ele trabalha assim, acho que os elementos centrais do CERN assim, é a repetibilidade, ou seja, a gente conseguir repetir o sucesso de empresa. Não é só eu tenho um grande sucesso, eu gero uma Microsoft, mas depois passa anos sem gerar nenhum sucesso. A ideia é a gente repetir sucesso continuamente e cada vez mais forte. Então, graduar três empresas por ano é irrisório. A gente tem que pensar, começar a graduar 30, 50, 100 empresas por ano. A questão da sistematização facilita o processo de apoio, porque se o processo está sistematizado, se a equipe mudar, você consegue continuar com o mesmo nível de desempenho, ou muito próximo dele. E acho que o CERN ele traz uma das questões que eu acho mais centrais e mais importantes, que é a proatividade. Não é ficar esperando a coisa acontecer. Eu sempre falava que antes do CERN, os gestores de incubador eram mais cuidadores de empresa. Cuidador de empresa. Ficava olhando lá a empresa vinha, trabalhava e saía. Você ficava cuidando. No papel de um gestor ou gestora sênior, você tem que ser proativo, você tem que buscar não só identificar fragilidades e potencialidades das empresas, mas também dos parceiros e das oportunidades que as empresas podem fazer. Então, a proatividade passa a ser uma questão central do papel do gestor. Isso gera uma governança corporativa bastante importante, ou seja, não é só a incubadora em si, mas é a interação com todos os atores do ecossistema de inovação. E aí a gente investiu bastante tempo trabalhando e discutindo com os gestores na questão de quais são os princípios do modelo. Mais do que, veja que eu não estou falando de prática, não estou falando de evidência. Antes disso tudo, pensa o seguinte, quais são os princípios onde estão centrados, onde está organizado esse modelo? E o primeiro ponto é desenvolvimento regional. O CERN tem como base que os ambientes de inovação sejam ferramentas para o desenvolvimento regional. Não é só geração de empresa, não é só geração de inovação. É isso para desenvolver a região. Senão não faz sentido. Não é só gerar empresa que vai desenvolver a região. Se for gerar empresa que não vai desenvolver a região, não faz o menor sentido. Mesmo que a empresa seja um sucesso. Não é isso que nós queremos. Nós queremos desenvolver a região. Então, o princípio base é, se o ambiente de inovação não está promovendo o desenvolvimento da região, ele não está alinhado ao CERN, por mais que tenha implantado as práticas. O outro elemento é inovação, é desenvolvimento regional por meio da inovação. Não é fazer um empreendimento, apoiar um empreendimento que é igualzinho que já tem no mercado. Isso não faz sentido. Nós temos que criar coisas inovadoras, tem um diferencial. O que já está funcionando de sucesso no mercado já está fazendo isso sem apoio da incubadora, ou da aceleradora, ou da pré-incubadora. Não precisa de recursos públicos e de um ambiente para fazer isso. O que nós precisamos é criar coisas novas, inovadoras, em qualquer tipo de empreendimento. Então, tem que ter inovação. Um ambiente de inovação, para estar alinhado ao CERN, precisa necessariamente trabalhar com inovação. Se não tiver inovação, não é um ambiente CERN. Não precisa ser inédito, evidentemente, pode ser novo na região. Pode ser uma diferença com relação ao que já existe. Não precisa ser inédito, mas tem que ser diferente. Senão, não faz sentido a gente investir. Como incubadora. Como negócio, ele pode fazer isso onde ele quiser. Na incubadora ou no ambiente de inovação, não. Outra coisa é a atuação em rede. Faz parte da essência, do DNA do CERN, a questão de atuar em rede. Não é a incubadora atuando internamente com sua equipe. É necessariamente atuar com todos os atores do ecossistema de inovação. Então, a atuação em rede é crucial, é o princípio que está no CERN. Ou seja, então, para ser CERN, nós temos que ter um ambiente que tenha como foco o desenvolvimento regional por meio da inovação, atuando em rede com os demais atores do ecossistema. Então, esses são os 3 princípios básicos do CERN. E, além disso, não basta eu promover o desenvolvimento regional por meio da inovação, atuando em rede com os demais atores do ecossistema, se eu não fizer isso de maneira sustentável, aí eu estou falando financeiramente sustentável, que se sustente, e com resultados expressivos para a região. Então, esses são 5 princípios que nós precisamos ter. Então, se o seu ambiente não está seguindo isso aqui, não, por mais que tenha implantado o CERN, por mais que esteja com as evidências, tudo, não está alinhado com os princípios do modelo. É isso que nós temos que ter em mente. Então, essa imagem tem que estar visível para nós o tempo todo.
nós temos que ter isso aqui muito claro. É isso que nós queremos fazer. As práticas, as evidências, as métricas são um meio para nós chegarmos nesses princípios aqui, para implementarmos esses princípios, para operacionalizarmos esses princípios. Sem esses princípios, não faz o menor sentido a gente fazer nada. Então, essa é a questão central do nosso trabalho. E, além dos princípios, tem algumas premissas que a gente tem que ter. Então, assim, quando a gente vai implantar uma prática, ou uma prática, uma evidência, alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que avaliar avaliar o seguinte: é simples, simplicidade. Não vamos complicar. Eu vejo, às vezes, eu já vi incubadoras que, às vezes, o processo visita, site, tá? Eu perguntava, tá, mas você usa esses 13? A pessoa, não, a gente colocou aqui porque pode ser legal usar todos eles. Uma vez ou outra, a gente faz um, faz outro. Não é esse o ponto. A questão é o seguinte: vamos ser simples. O que funciona? É palestra nas salas de aula? Vamos fazer palestra nas salas de aula. São vídeos, são visitas incubadoras. O que funciona na nossa região? Vão ser objetivos e o mais simples possível, gastando o mínimo possível. Então, simplicidade é uma questão, uma premissa básica do CERN. Se está complexo, se está difícil, é porque está errado. Eu lembro que um gestor chegou para mim uma vez e falou assim: o CERN está muito... o CERN é muito difícil de implantar. Eu falei, bom, se está difícil é porque você está fazendo errado. Ele, não, é que você não entendeu, é que está muito difícil mesmo. Eu falei, pois é, então você está fazendo muito errado. Porque não é para ser difícil. Se você está fazendo a parte mais difícil, é porque está errado. Então, veja como é que você pode fazer aquilo da maneira mais simples possível. E com agilidade, quer dizer o quê? Eu faço de um jeito, se os resultados demonstram que não está bem, eu tenho que mudar, eu tenho que ser ágil, não posso ficar repetindo aquilo ali só porque está no procedimento. É como se eu usasse uma boia de concreto. Eu estou seguindo o procedimento, mas está me afundando. Eu preciso trabalhar com agilidade. Eu executo, e se eu vi que não está bom, eu refaço aquilo, refaço o procedimento e faço de jeito diferente. Eu vou aprender, eu tenho que aprender. Essa é a questão básica. Então, a premissa, simplicidade e agilidade. A outra coisa é a agregação de valor. Se não estiver agregando valor às empresas, não faça. Porque aqui nós temos um conjunto, eu vi uma vez temos um conjunto de disciplinas aqui com pré-requisito e tal, o cara tem que cumprir toda essa grade de disciplinas. Aí eu olhei para a grade e tinha aula de marketing. Falei, tá, se o cara for formado em marketing e tiver especialidade de 10 anos em marketing, eu tenho que fazer esse curso aí? Eu tenho, porque faz parte da grade. Mas não vai agregar valor nenhum para a empresa. Se não agrega valor, não tem que fazer. Então, a premissa básica do CERN é a agregação de valor. Então, a gente olha para o modelo. Se não está agregando valor, tem que tirar. Foi o que aconteceu com o banco de oportunidades que a gente criou e depois tirou, porque não estava sendo efetivo, ninguém estava usando, não estava agregando valor para as empresas, então, tem que tirar. E geração de resultado para a comunidade, para a sociedade. Se não estiver gerando, se não estiver mudando, se não estiver mexendo o ponteiro da economia da região, não estamos fazendo certo. E tem que realmente mudar. Está conseguindo transformar a economia da região. Eu sei que, por exemplo, uma região como São Paulo é complicado. São Paulo, capital. Você mexer o ponteiro da economia de São Paulo é desafiador. Mas é isso que a gente tem que pensar. Uma cidade menor talvez seja mais fácil. Mas os desafios são iguais. Cidade menor, os valores são menores, mas os desafios são maiores. Então, os 4 princípios, os 4 premissas que a gente tem que ter, tem que ser simples, tem que ser ágil, tem que agregar valor para a empresa e tem que gerar resultado para a comunidade. E aí, como eu falei, tem alguns mitos que surgiram, a gente não sabe de onde, não sabe quem, mas surgem e a gente precisa trabalhar. Primeira coisa é que o CERN é uma ISO. Não é uma ISO. Se o CERN, vamos combinar que se o CERN fosse ISO, chamava ISO, não CERN. Certo? Qual foi a questão central aqui? Claro que tem o que é igual. O CERN é um sistema de garantia da qualidade também, então você tem requisitos, você tem os elementos que vão garantir que você tenha um resultado melhor do seu processo. Então, isso é semelhante. Qual a diferença? A diferença é que no CERN nós estamos querendo transformar a atuação dos ambientes de inovação e dos gestores e gestoras desses ambientes.
Então, não é só traçar os requisitos, ao criar o modelo, nós, em conjunto, repensamos a forma de atuação da incubadora, do ambiente de inovação. Então, esse é o ponto central, não é a parametrização, não é os requisitos, não são as evidências. Eles fazem parte do modelo, mas não são o modelo. O modelo é o reposicionamento, são os princípios, são as premissas. Isso que é importante. Se eu não transformar a minha maneira de agir, de intervir na comunidade, eu não fiz nada, por mais que eu tenha implantado as práticas. Se eu não mudar, se eu não transformar a minha forma de agir, mesmo que eu implante as práticas, eu não estou sintonizado com o modelo CERN. Então, esse é muito importante que a gente entenda isso. Então, não é só a parametrização, não é só a padronização, é muito mais do que isso. É a gente repensar, então a gente passa de agir de maneira diferente como gestores de ambiente de inovação. Outra coisa que a gente mais ouve é que o CERN é burocrático. Ah, porque é muito burocrático, tem que fazer documentação de tudo. Ninguém disse que tem que fazer documentação de tudo. Quem tem que definir como que você vai fazer são vocês mesmos. Então, se você coloca um monte de coisa lá, um monte de burocracia, você vai ter que seguir. Então, assim, o CERN não é burocrático. Quem torna burocrático é quem implementa o CERN. Você pode fazer muito ágil. Você não precisa documentar tudo. Você precisa documentar aquilo que é importante para que as pessoas aprendam e possam fazer a gestão do conhecimento de forma que, é dessa forma que faz. Mas não precisa ser extremamente burocrático. É aquilo que ajude a executar o que precisa ser executado. Então, na verdade, um sistema de gestão do conhecimento também. Não é fazer aquela padronização no nível de detalhes, não. No campo A, você tem que preencher de tal jeito, usando o verbo, etc. Isso é bobagem. Quem faz isso são vocês. Se você quiser burocratizar, você burocratiza. O CERN, a base do CERN, lembra que é simplicidade e agilidade. Não tem nada de burocracia. Quem, em geral, torna burocrático são as pessoas que implantam. Por isso que eu falo que se tiver difícil, é que está errado. É mais ou menos o que o pessoal fala de Pilates, né? Que é a prática do Pilates. Se não está doendo, é porque você está fazendo errado. E no caso aqui do CNE, se está difícil, é porque está errado. Está burocrático, está tudo errado. Então é muito simples você observar se você está indo no caminho certo ou não. Então, vários gestores chegaram a falar assim, não, mas estou precisando eu estou criando uma equipe para cuidar do CERN especificamente. Se está fazendo isso, não entendeu nada. Não entendeu nada. O CERN é para... Imagina assim, quem criou o CERN foi gestor de incubadora. Você acha que nós íamos criar, os gestores, vocês como gestores, quem é gestor de incubadora? Nós íamos criar um modelo que exigia uma equipe dedicada à criação e implantação do modelo? Nós não tínhamos pessoas para atender as empresas. Como é que nós vamos criar uma coisa que vai ser maior do que a dedicação que a gente precisa ter para as empresas? Faz o menor sentido. Então, não tem que ter equipe dedicada a nada. Tem que ser o mais simples possível. Simplicidade e agilidade com resultado. Senão, está errado. Então, se está precisando de uma atenção especial, mais do que para as empresas e para a comunidade, está fazendo errado. Certamente está fazendo errado. Opa. Outra coisa, o CERN, esse é o mais comum, o pessoal vem falar sobre o CERN, mas ali na prática de sensibilização, na evidência ali, que eu tenho que fazer o registro e tal, como é que... Isso é importante e precisa ser porque é a parte do movimento. O CERN não é isso. Para ser implantado, o CERN define processos, práticas, evidências, registros, indicadores, mas não se resume a isso. Entendam que a gente precisa olhar o modelo de forma mais abrangente, da transformação que ele traz para o ambiente e para a região. É a questão central. A outra coisa que a gente sempre ouve ou na prática é que a incubadora é como se fosse o centro do universo. Né? Só vive a incubadora é tudo, acabou a incubadora, não existe mais nada. Tem que entender que a incubadora faz parte
de um processo, faz parte de um ecossistema. Então, tem que interagir com os demais. Muitas empresas, muitos incubadores implantaram o CERN sem falar com parceiros. Essa é a implantação desse viés da incubadora como centro do universo. Como é que você implanta um modelo sem falar com ninguém? Só com a sua equipe. É mais ou menos como aquela questão daquela música que fala: eu namoro aquela menina, mas não sei se namora. Eu não posso fazer isso. Ela tem que saber que nós estamos namorando, e tem que concordar com isso. E aqui é a mesma coisa, a gente não pode ser só nós dentro da incubadora, combinando entre a gente e fazendo o nosso trabalho. Tem todos os outros atores. Nós podemos ter uma percepção do ambiente de inovação, enquanto os outros atores têm outra percepção completamente diferente do nosso papel. Nós precisamos necessariamente nos integrarmos ao ecossistema e não ser um planeta à parte, se fosse o metaverso, né? O metaverso da incubadora. Nós não podemos fazer isso. Então, esse é um mito que a gente precisa acabar. E dos elementos que eu tenho oportunidade de interagir, tem alguns elementos críticos que eu gostaria de comentar, que é assim, que rompe esses mitos, e mais do que romper os mitos, ele permite que a gente possa ter mais sucesso com os nossos ambientes de inovação. Então, quais são os elementos que eu tenho visto que ele tem dificuldade em implantar, e às vezes a gente não tem sucesso porque não leva em conta essas questões? O primeiro é o que eu acabei de falar, que nós temos que pensar no ecossistema e não no nosso ambiente de inovação. Nós temos que romper com a tentação de ficarmos dentro das fronteiras do nosso ambiente, dentro das paredes da incubadora, seja virtual ou física. Nós temos que interagir com o ecossistema para a gente poder entender o que os outros atores estão fazendo e qual a expectativa que eles têm com relação ao ecossistema e com relação à incubadora. Então, se nós não pensarmos no ecossistema, nós não vamos ter resultados efetivos. Então, isso é um ponto crítico. Ah, mas a incubadora, a equipe é pequena. É pequena. Ah, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Mas mesmo assim, você tem que pensar no ecossistema, não é só na incubadora. O trabalho é o mesmo. Não vai mudar nada. O primeiro aspecto crítico é: vamos deixar de pensar na incubadora como um fim em si mesmo. Nós temos que pensar no ecossistema, a incubadora, e posicionar a incubadora nesse ecossistema. É quase como aquela outra música que diz: a parte que me cabe nesse latifúndio. Então, qual é a parte que me cabe nesse latifúndio do ecossistema de inovação da minha região? Eu tenho que ter claro isso e tem que ter combinado com os outros atores. Não posso dizer assim: o meu papel é esse e pronto, acabou. Não, pronto, acabou nada. Não combinou com ninguém. Então, combine com as pessoas, converse, interaja. Aí sim, aí a equipe da incubadora, em conjunto com os outros atores, como vendedor e tal. Não, o papel da incubadora é esse. Nessa região, nesse contexto, essa incubadora vai agir nessa linha, com esses resultados, etc. É aí que nós temos que fazer. Então, esse é um ponto central. Então, a primeira coisa é: vamos sair da incubadora e pensar no ecossistema. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Por que isso? Porque nós temos que romper o egossistema. O egossistema é a pior coisa que tem. A gente está sempre preocupado só com a incubadora. É como está aí na foto aí, o pessoal preocupado com o próprio nariz, com o próprio umbigo, só olhando para si mesmo. A gente precisa romper esse... E para romper isso, a gente precisa co-construir com os demais parceiros do ecossistema, os atores do ecossistema. Essa imagem aí é do Escher, um artista holandês, e o nome desse quadro é As Mãos que Desenham. Então, as mãos que desenham, porque você não sabe qual mão está desenhando qual. Então, uma das mãos está desenhando a outra e, ao mesmo tempo, está sendo desenhada por ela. Então, isso é ecossistema. É a interdependência e co-construção. Eu, como incubadora, ajudo a construir o ecossistema que vai criar as conexões e as interações e os atores que vão ajudar a criar a incubadora de empresa e a evoluí-la, que vai ajudar o ecossistema e, recursivamente, isso vai acontecendo de maneira contínua. Então, se nós não temos interdependência e co-construção, nós não temos ecossistema.
Então, nós temos que entender que não é só fazer o que nós estamos na incubadora, é co-construir o ecossistema de maneira interdependente com os outros atores do ecossistema. Então, pensar no ecossistema é trabalhar de maneira interdependente e em co-construção. A outra coisa que é o aspecto que a gente tem que entender de uma vez por todas é: existem pessoas querendo empreender em qualquer lugar do planeta, inclusive onde você está. Eu sempre tem, como eu fui professor durante muitos anos de universidade pública, a gente não, a gente tem que mudar a cultura. Aqui na região o pessoal quer mais emprego, e então a gente tem que pensar em mudar isso. Isso vai levar uns 10 anos, 20 anos. Bobagem. É bobagem. Tem pessoas querendo empreender. O que a gente, às vezes, que a gente faz é que não consegue encontrar as pessoas. Porque está procurando o lugar errado, só por isso. Mas tem pessoas querendo empreender em todos os lugares. E um volume expressivo. O problema é que as pessoas não procuram incubadora, porque não se sentem representadas, não acham que é o ambiente adequado para isso. Eles vão para espaço de coworking, vão para a casa do amigo, vão para qualquer outro lugar, menos para a incubadora. Então não é porque não tem, é porque a incubadora não está no radar dessas pessoas que estão empreendendo. Então alguma coisa deve estar errada. Nós temos que nos colocar como aspecto crítico no radar dessas pessoas que estão querendo empreender. Se estão querendo empreender, eu tenho que buscar um ambiente de inovação. Eu tenho que ser o alvo primeiro dessas pessoas que querem empreender. Esse é um aspecto crítico para a gente ser um sucesso. A outra questão é, a gente tem, todo esse tempo que eu trabalhei em incubadora, a gente tem muito aquela tendência de ter uma mentalidade mais industrial, né? Aquela questão mais formal, de fazer planos de trienais, bienais, de 10 anos, 50 anos. Isso pode ter funcionado em algum lugar, mas no caso de ambiente de inovação e de apoio à startup, não funciona. Nós temos que ter mentalidade de startup. O que é mentalidade de startup? A startup, ela não tem dinheiro, não tem equipe grande, não sabe quem é seu cliente, não sabe qual é o seu produto, não sabe nada. Trabalha num ambiente de incerteza. E não fica reclamando, dizendo que não tem dinheiro, que não tem equipe, que ninguém apoia, que ninguém ajuda. Eles vão à luta e começam a desenvolver. Então, nós temos que desenvolver a mentalidade startup. Nós temos que parar de pensar como indústria do século XIX, XVIII. Nós temos que pensar como startup, agir como startup, transformar o nosso ambiente de inovação em startup. Então, nós temos que nos entender como founder de uma startup chamada incubadora. Founders ou co-founders, hoje é moda o pessoal falar que é founder, co-founder de alguma coisa. Então, nós temos que nos entender como co-founders de uma incubadora, de uma startup chamada incubadora de empresas, ou pré-incubadora de empresas, ou espaço maker, seja lá o que for. Tem que entender que é uma startup. E quais são os elementos que tem que estar aí bastante bem? O primeiro ponto é, se é uma startup, nós temos que fazer uma redução gradual da incerteza. A gente não tem que fazer grandes apostas, construir grandes prédios, grandes espaços, laboratórios fabulosos que vai dar tudo certo. Não, vamos fazer pequenas apostas. Vamos entender qual realmente é o nosso público. Quem são as pessoas que vão usar o ambiente? Quem vai usar a incubadora de empresa? Então, ao invés de começar com um prédio, vamos começar com uma salinha pequena, ou até nem sala, vamos começar com uma oficina. Vamos começar com uma chamada. Vamos começar com uma oficina, com um curso, com sei lá o quê. Não vamos começar com um prédio. Eu como falei, visitei, tive a oportunidade de conhecer todos os estados do Brasil. Eu vi vários prédios vazios. E as pessoas começam com um prédio. E não tem pessoas para ocupar aquele prédio. Não é que não tem, mas as pessoas não se identificam e a gente não sabe onde procurá-las. Ao invés de criar o prédio, comece com reduzindo a incerteza. Qual é o público que vai usar essa incubadora? Vão ser os professores? Tá, então vamos tentar, vamos fazer uma chamada. Temos 100 professores, quantos vamos mandar? 10? De repente você faz a chamada e vem 2. E daí? Com 2 você pode colocar numa salinha ali e começar a trabalhar com eles, não precisa um prédio. Se vem um, isso não vem nenhum. Nós estamos procurando lugar errado, nós temos que buscar outra coisa.
Então, acho que a redução gradual da incerteza é um dos elementos dessa mentalidade startup. Então, fazendo aprendendo aos poucos e não fazendo grandes apostas, querendo coisas gigantescas. Vamos começar a aprender e ver os resultados o tempo todo. O pessoal sempre fala que hoje é capaz, quanto mais vezes você fracassar, mais perto está do sucesso. Eu acho isso uma grande bobagem. Ninguém. O fracasso não leva ao sucesso, de jeito nenhum. O que leva ao sucesso é, uma vez que você errou, fracassou, você aprender com aquilo, porque se você não aprender, você vai errar pro resto da vida. Não vai resolver nada. Então, nós temos que aprender com os nossos erros. Então, nós estamos achando que são os professores, são o nosso público. Mas vamos tentar, vamos ver. Não veio ninguém. Então, vamos tentar de novo, com outros públicos de professores. Também não deu. Vamos fazer de novo. Aí você vai melhorando, vai aprimorando. Se não dá certo, bom, então vamos mudar, de repente pegar aluno, vou pegar comunidade. Então, assim, insistir no erro não faz o menor sentido. Nós temos que aprender com o erro que nós fizemos. Então, não é fracassar rápido, é aprender rápido. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai chegar ao sucesso do nosso ambiente. A outra coisa é a gente ficar pensando em gabinete. Criar persona, criar aquele negócio todo. Vamos interagir com as pessoas reais. Vamos falar. O nosso público para a incubadora é o aluno, vamos falar com o aluno. Como é que ele está vivendo a vida dele? Ele está tentando fazer empresa, ou ele está com alguma ideia? Como é que ele está fazendo? Com quem que ele conversou? Que serviço ele está utilizando? Ele foi até o Sebrae, ele foi até a uma disciplina, ele usa o laboratório, o que ele faz? O que ele está precisando fazer? Então, é com pessoas reais, não é ficar pensando em gabinete. Você fala assim, você vai criar uma persona, a persona Maria. Maria tem 31 anos, é estudante de pós-graduação, etc. Não, ao invés de ficar fazendo isso, vai falar com a Maria, pô. É muito mais prático, fala com ela direto. Aí você vai conversar com várias Marias. E aí você vai ter uma percepção, aprender rápido e na interação direta com alguém que é real, não na sua cabeça, porque na sua cabeça tudo funciona. Outra coisa é investir o mínimo possível, também faz parte da questão da startup. A startup não tem dinheiro, não tem equipe, não tem tempo suficiente para fazer tudo. Então, quanto menos investir, melhor. Eu sempre falo o seguinte, o que é que você pode fazer agora sem gastar nada para implantar o que você está querendo? Sem gastar nada. Porque eu vou ter que fazer um projeto para mandar para o departamento, que vai passar para o conselho, que vai mandar para a rede, que vai mandar para o ministério, que vai mandar para o Papa. Isso aí vai levar muito tempo. Né? O que eu posso fazer agora que está na minha alçada? Não tem que mudar resolução nenhuma, não tenho que fazer nada de mudança jurídica que vai levar 385 anos. O que eu posso fazer nas condições que eu estou hoje, com os recursos que eu tenho hoje, com a equipe que eu tenho hoje, para conseguir aquilo que eu quero fazer? Sempre tem uma forma de fazer isso. Então, eu tenho que sempre pensar o mínimo possível. Sempre fazer um projeto bem ousado, o que é muito legal. Eu posso fazer um projeto bem ousado, mas eu tenho que começar o mais rápido possível, da melhor forma que eu posso fazer, com o que eu tenho disponível. Então, não é, se eu bolei que eu quero um prédio de 100 espaços, ótimo, é fantástico. Vamos começar com essa linha que está disponível ali, que o pessoal que ninguém usa. Vamos começar ali com uma área livre que o pessoal usa para o café e tal. A gente vai colocar as pessoas ali, colocar as mesinhas e o pessoal vai trabalhar lá. Se é que tem pessoas para trabalhar, se a gente conseguiu identificar e atrair. Então, vamos investir o mínimo possível. Esse é outro conceito, outro ponto central da mentalidade startup. Outra coisa, a gente tem que mudar muito os nossos conceitos. A gente fala assim, não, porque isso aqui vai mudar, vai levar muito tempo, 5 anos, a gente tem que insistir durante 5, 10 anos. Tudo bem, muitas mudanças culturais acontecem no médio e longo prazo. Mas no caso de implantação de ambiente de inovação, nós temos que pensar em dias e semanas, e não em meses e anos. Tem que mudar a nossa perspectiva. O que eu posso fazer em dias para ver se eu estou no caminho certo ou não? Eu não tenho que esperar 2 anos para saber que não. Eu tenho que fazer alguma coisa em uma semana para saber o seguinte, estou no caminho errado. Ou não, estou no caminho certo, é por aqui mesmo. Então, é claro que no começo, quando a gente está implantando ambiente de inovação, direção é muito mais importante que velocidade. Quanto menor o tempo que eu colocar,
eu vou acertar a direção muito mais fácil, sem errar muito. Se eu passo um ano indo em uma direção e ela está errada, eu perdi um ano. Se eu fiz em uma semana numa direção errada, eu perdi uma semana. Então, quanto menos eu puder investir para avaliar se eu estou indo no caminho certo ou não, melhor. Então, isso é uma mudança muito grande e muito difícil de fazer. Sempre as mudanças mais difíceis são aquelas mudanças de mentalidade. E aqui nós estamos falando de mudança de mentalidade. Então, mudar a nossa perspectiva de tempo é a questão central. E aí, isso compõe, então, a questão da mentalidade startup, e que está alinhado toda a questão do modelo CERN e para romper aqueles mitos que surgiram a partir do modelo e a gente implantar ambientes de inovação absolutamente bem-sucedidos, que têm um impacto expressivo sobre a comunidade, mas expressivo. Eu tive a oportunidade de visitar uma pequena cidade na Bélgica, tinha 5 mil habitantes, e tinha um ambiente que apoiava empresas inovadoras, para gerar inovação, etc. Eles apoiavam 1.500 empresas, numa cidade de 5 mil habitantes. Mas como é que é possível 1.500 empresas numa cidade de 5 mil habitantes? Evidentemente, eles não trabalhavam só na cidade, né? Pegavam toda a região, que era uma região industrial, que atendiam 1.500 empresas. Para nós faz sentido, parece que não faz sentido a gente pensar em 1.500. O que é atender 1.500 empresas? É isso que a gente tem que pensar. É dessa forma. Mas não é começar com 1.500 empresas. Podemos começar com 3, mas nós temos que, na próxima semana, atender 10, depois 20, depois 30, naquele negócio de pensar em semanas em dias e semanas, e não em meses e anos. Rápido, indo rápido, mas na direção certa. Aprendendo a cada passo. Esse é o ponto. Para fazer uma transformação expressiva. E aí, para encerrar, eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao Steve Jobs, né, que nós estamos aqui para fazer uma marca no universo. E é esse o nosso papel. Fazer uma marca no universo. Se não for para isso, a gente não precisa da gente. Qualquer um pode fazer, se não for fazer uma marca importante, expressiva na nossa região. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. E fico à disposição aí para a gente poder debater, fazer algumas perguntas, algumas discussões. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bem, Bisotto, muito obrigado pela fala. Acho que foi uma fala incentivadora, né? Chama a gente para a realidade. Acho que foi muito bom. Até mandei aqui a mensagem para a professora Eunice, ela está em outra reunião. Se pudesse, né, participar com a gente, a nossa pró-reitora, para ouvir também a sua fala. Uma pena que a gente não está com todo mundo aqui, né? A gente não está aqui, todos os membros das células incubadoras, né, de todos os campos que a gente tem aqui, para que eu visse esse fechamento, né? Acho que ele foi muito importante, foi muito lúcido e incentivador, né? Claro que a gente tem as nossas realidades, né, as nossas características, e a gente vai aproveitando, né, aquilo que for mais claro, né, e mais prático para gente, né? Mas é muito incentivador. Eu queria deixar o espaço aberto aqui para os colegas, né, para aproveitar esse momento de fazer alguma colocação, colocar alguma pontuação aqui, alguma ponderação na fala. Gente, fica bem à vontade. Alguém gostaria de fazer uso da fala? Pois não, Flávia. Fica à vontade, Flávia. A minha fala é mais para agradecer, né? Primeiro, para agradecer o trabalho que eu tenho acompanhado do IFAL, que é um trabalho totalmente voltado a todas as palavras que o Bisotto falou, então, voltado à inovação. Ontem, a diretora Eunice foi muito clara nisso, né? Que o que se pretende dentro deste instituto é trabalhar a inovação de alguma forma, nem que seja de uma sementinha. E aí vem o trabalho que o Luiz e a Daniele estão fazendo, o Luiz que
começou esse ano nesse projeto e já está desempenhando um lindo papel, e a Dani, que desde o início tem estudado, bem como ela disse, né, tem estudado, tem se aprofundado e ajudando da melhor forma possível para a gente crescer nesse mundo de inovação. E quero agradecer esse convite de participar desse seminário de vocês. E, gente, assim, agradecer muito ao Bisotto, né, porque por mais que eu esteja dentro da Amprotec, seja consultor e minha empresa já homologou infinitas empresas no CERN, sempre uma aula, né. Então, obrigada, Bisotto, aí por mais uma aula, né, mais conhecimentos colocando em prática. Então, obrigada pela tua fala, foi muito boa e, como disse o Luiz, né, muito incentivadora. É isso. Esse é o recado que a gente tem que dar para todo mundo, que certamente em cada lugar tem um cantinho de inovação, bem como disse o Bisotto, um empreendedor. Então, a gente tem que incentivar isso, né, em todos os cantos, onde a gente tiver, tem, e que a gente faça a nossa história, né, cada um faça a nossa história, no formato que a gente consegue, mas todo mundo consegue, né? E sempre vou dizer, sempre esse instituto tem todo o meu apoio aí, o que eu puder continuar ajudando, né, incentivando vocês, eu estou à disposição. Então, a minha fala é mais para agradecer o convite, o trabalho que a gente está fazendo juntos e essa bela apresentação do Bisotto. Obrigada. Gente, vou fazer uma fala também, agradecer ao Bisotto pela partilha conosco, para a gente, assim, que está nesse início, né, dando os primeiros passos, assim, para implantar as práticas aí do CERN-1. Para a gente foi maravilhoso, assim, a gente ter a sua perspectiva de alguém que está desde o começo, né, que concebeu, participou aí desse pensamento da criação, das práticas, do modelo. E, assim, nosso desafio, algo que o pessoal compartilhou durante os dias aí do seminário, foi a dificuldade da equipe ter uma dedicação exclusiva, né, à célula, à incubadora, de estar ali, porque os atores que estão ali nas equipes, eles têm outras funções, né, outras atividades, então é um desafio imenso. Aí eu queria pedir, Bisotto, que você desse sua opinião nesse sentido, assim, dessas pessoas que estão ali se voluntariando, né, estão compondo as equipes gestoras, mas que têm esse perfil, assim, de estarem com outras atribuições. O que é que você visualiza, assim, né, desse perfil? Como é que eles podem, né, se adequar aí dentro dessa realidade de limitação de horário deles? Esse realmente é um desafio fabuloso, né? Que tem, assim, várias pessoas motivadas, interessadas em participar, mas com várias atribuições. Por exemplo, um professor de um instituto federal não pode se dedicar 40 horas à incubadora, né? Ele tem a sala de aula, tem os seus projetos de extensão, tem os projetos de pesquisa, tem as suas atividades objetivas. Não tem como a gente pensar nisso. E aí, qual é a principal saída que a gente tem visto? Primeiro, assim, se você não tem uma pessoa que vai trabalhar 40 horas, a gente tem que ter uma equipe que dê conta da complexidade da atividade. O professor, se ele pode dedicar 8 horas, ou 10 horas, ou 6 horas, ele vai ser o coordenador do processo, o orquestrador, ou orquestradora desse processo. E aí nós temos que ter organizar uma equipe. Essa equipe pode ser de funcionários, pode ser de pessoas de outras instituições, da prefeitura, etc. Então, acho que um ponto central é organizar uma equipe e não ficar numa única pessoa, já que a gente não tem como fazer isso. Uma vez que a gente não tem como fazer, já está resolvido o problema. Uma pessoa não vai ficar 40 horas. Então, vamos resolver de alguma maneira. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, organizando, estruturando, orquestrando uma equipe de pessoas. E aí é uma solução, mas ao mesmo tempo é um problema. Como é que a gente orquestra essas pessoas? Porque elas têm suas atribuições e perdem a motivação com grande facilidade. Aí é que entra a mentalidade startup. Se essas pessoas não tiverem atividades, metas e resultados semanais, elas não se mantêm motivadas. Porque se eu entrar num projeto que o resultado vai sair daqui a 2 anos,
A cobrança do meu reitor vai ser muito mais importante. A cobrança do meu prefeito vai ser muito mais importante. Então, eu preciso fazer essa orquestração da equipe, precisa ter aquela questão do foco em dias e semanas, e não em meses e anos. Então, dias e semanas. Então, o que nós vamos fazer essa semana? Vamos traçar aqui, vamos traçar. É importante, eu sempre falo que é importante traçar assim, o propósito do ambiente de inovação. Por que é que nós estamos fazendo isso? Por quê? Eu acho que a primeira coisa que precisa ter claro assim, por que nós vamos levantar da cama hoje para ir para a incubadora? Ou para fazer alguma coisa relacionada à incubadora? Então, nós temos que ter o propósito. E o propósito, eu sempre gosto de falar que ele não é propósito como missão, é propósito massivamente transformador. Então, o que eu tenho que fazer para levantar da cama hoje e transformar o mundo? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, traçar metas muito claras. Eu trabalho muito com aqueles objetivos e resultados-chave, os OKR. Então, traça um OKR para 3 meses. E o que nós vamos fazer em uma semana para que isso aconteça? E, no final de uma semana, a gente se reúne de novo. O que andou, o que não andou, como é que foi? Se a gente tiver resultados semanais, a gente vai ter a motivação, porque você vai ver as coisas acontecendo. Então, acho que as duas linhas que eu tenho visto que tem funcionado é a orquestração de uma equipe de pessoas que se dedicam em aspectos específicos e práticos dentro do ambiente da incubadora. Um vai atuar mais na atenção às empresas, o outro mais a questão da coordenação, o outro a questão mais de redes de contato com parceiros, etc. Então, cada um tem o seu papel. Orquestra-se. E aí se define objetivos muito claros e curtíssimo prazo, que nós vamos fazer na próxima semana, não é no próximo mês. No próximo mês, sempre para fazer como nós fazíamos quando éramos alunos, né? A prova é daqui a um mês, você vai estudar quando? Na noite anterior ao dia da prova. E é o que nós vamos fazer aqui. Se você traçar uma meta para o próximo mês, o pessoal vai fazer as atividades justamente no dia anterior, se não um pouquinho antes da reunião. Se é que vai conseguir fazer. Então, orquestrar uma equipe com um dia a dia muito, muito bem marcado, com reuniões semanais de resultado e correção de rumo, parece ser uma boa prática. Eu tenho visto bastante isso e tem funcionado bem. Então, ter o propósito que é o maior. Orquestrar uma equipe complementar para operacionalizar esse propósito. E ter objetivos e resultados-chave muito claros para saber se a gente está avançando na direção certa ou não. E começar pequeno. Pensar, nós queremos colocar 10 empresas aqui. Bom, como é que vamos fazer? Então, vamos fazer uma oficina. Vamos chamar todos os alunos para uma oficina de validação de ideias. Vamos ver quantos vêm. E aí, cada um faz uma parte. Então, vamos fazer. Quando é que vamos fazer? Semana que vem. Vamos chamar todo mundo. Semana que vem a gente faz uma oficina de 1 hora, 2 horas, de 10 horas, 2 dias, sei lá. E aí a gente vê se a gente chamou 1.000 alunos e vieram só 2. Bem, o que não fazer com esses 2? Eu lembro quando eu criei a primeira disciplina de empreendedorismo da Universidade de Blumenau, em 96. Primeira disciplina. Então, era uma disciplina optativa que todos os cursos poderiam fazer. Então, os alunos de todos os cursos da universidade podiam fazer. A universidade tinha 15.000 alunos. Eu falei assim, bom, vou lançar a disciplina. Eu falei, aí o chefe do departamento falou assim, qual a expectativa de inscritos que você tem? Sabe, a universidade tem 15.000 alunos, né? Eu sou uma pessoa extremamente otimista, eu acho que pelo menos umas 100 pessoas, no mínimo. Menos de 100, não dá nem para pensar, porque 15.000 alunos, 100 estão querendo empreender. Muito bem. Fizemos a chamada, eu abri as inscrições, as matrículas normais, eu fiz uma divulgação em todos os cursos, mandei aqueles flyers, aquele papelzinho, coloquei cartaz, fizemos um escândalo lá para poder chamar o pessoal para se inscrever na disciplina. De 15.000 alunos da universidade, nós tivemos 6 inscrições. 6. Na aula de lançamento, eu tinha chamado todo mundo para fazer parte. Né? Tinha mais gente como convidada do que aluno. Eu tinha chamado o prefeito, tinha chamado o reitor, tinha chamado o chefe de departamento, como a gente faz, né? Para dizer que a gente está tendo sucesso e tal. Aí tinham 20 convidados e 6 alunos. Foi um negócio, um fracasso absurdo, foi a coisa mais absurda possível. Só que desses 6, 2 criaram empresa. Então, assim, foi um fracasso? Foi.
Mas o que a gente faz com esse fracasso? A gente vai mandar o pessoal embora? Não, 6 a gente não quer. Pode ir para casa, que 6 não vão trabalhar, não. Se não tiver 100, eu nem converso com vocês. Não, cara, vamos trabalhar os 6, vamos ver o que acontece. Desses 6, 2. Então, a gente criou a incubadora de empresas em 96. No início de 97, desses 6, 2 entraram. E assim, aí nós tivemos o primeiro caso de sucesso, que foi eu sempre falo, é o efeito Charles. O Charles era um desses alunos. E o Charles criou uma empresa, ele era filho de trabalhador rural, veio para Blumenau na época e tal. E aí ele mandou a proposta, criou a empresa e pô, a empresa dele saiu da incubadora e chegou uma época que estava com 100 funcionários. E para uma empresa de software, na época, era um negócio fabuloso. E eu sempre dava, depois, eu continuei dando disciplina durante muitos anos, e eu chamei uma vez, eu falava, mas muita gente não mandava proposta, né, para a incubadora, da disciplina. Então, uma vez chamei o Charles para dar palestra na minha disciplina. Chamava empresários e tal, mas nunca dava efeito. Chamei o Charles. Aí o Charles foi lá, ele falou, quanto tempo eu tenho, professor? Eu falei, tem 40 minutos, 50 minutos, é o horário da aula. Ele falou 5 minutos. 5 minutos. Depois que ele saiu, foi o maior número de propostas para a incubadora que a gente teve em toda a existência da incubadora, porque o Charles foi um sucesso. Ele saiu do zero e estava com uma empresa já faturando muito. Então, assim, a gente precisa ter resultados em curto espaço de tempo, e quando não atingir aquilo que a gente quer, como foi o fracasso, como foi o caso da disciplina, a gente tem que aproveitar isso e assim, por que deu errado? E como é que a gente pode trabalhar isso? Vieram 6, então vamos trabalhar com esses 6. Por que 6 vieram? 6 vieram, por que eles vieram? Aí você vai, tanto que ele foi fomentando de 6 para 10, para 12, depois a gente criou 2 turmas, 3 turmas, com 30 alunos cada um. Então, assim, é aprender rapidamente. Então, não é fracassar. O fracasso vai acontecer, mas não é o fracasso em si que é importante, é o que você aprende com ele. Eu espero ter respondido aí, Dani. Responder, perfeito aí, e aí trazer o Charles, né, voltar aí para dar a palestra, olha a importância do relacionamento com as que se graduaram, né, algo que a gente trabalhou aqui essa semana, né? E assim, não foi um fracasso, 6 foram atingidos, né, e um teve um destaque, assim, o impacto que teve no desenvolvimento aí da região, e a mudança da vida, né, filho de trabalhadores rurais, depois dono de uma empresa aí, contratando 100 pessoas, olha só, né, as possibilidades que a gente pode atingir, né, com esse formato. É verdade, mas eu não sabia onde me esconder no dia da aula. Eu imagino. Chegaram 20 pessoas, não chegava aluno nenhum. Falei, cara, o que é que eu fiz de errado, né? Mas não fez, teve um impacto aí, teve um resultado. Obrigado, Dani, pela pergunta. Acho que foi muito boa, né? Nos ajudou mais também a reforçar, né, o Bisotto a reforçar as falas, né, que foram feitas nos outros dias. Gente, o Bisotto poderia ficar aqui conosco até as 10h30, né? Então estamos chegando aí. Vamos fazer um registro com ele, né? Uma foto print, né, com ele. Se vocês puderem abrir as câmeras para a gente fazer o registro, tá? E se mais algum colega tiver algum questionamento, né? Acho que ainda dá para a gente atender, né, Bisotto? Sim. Mesmo que rapidamente. Não, tranquilo, sem problema. Se puderem abrir a câmera para prestigiar o Bisotto aí na fotografia. Obrigado, gente. Vamos ver aí. Então, vou registrar aqui, tá? Esses foram que estão podendo, né, agora, no momento. Vou fazer aqui, tá? Obrigado. Deixa eu ver aqui. Daniela se ajeitando. Lá vai, gente. Vai. Segura aí. Eu vou fazer outro. Lá vai. Pronto. Então, Bisotto, muito obrigado, tá? Pela sua fala, pela sua participação, pela sua inspiração, né? Então, você contou ali a parte histórica, né? Então, são
muitos registros que você tem, né, ao longo da sua caminhada, e isso nos enriquece, né? Então a gente vai ter, né, assim, se Deus quiser, outras oportunidades, né, com você, com a Flávia, assim a gente espera, né, para trazer outros momentos, outros conhecimentos, né? E foi muito bom mesmo a sua fala nesse fechamento, tá? Só agradecer a você e dizer ao pessoal que a gente vai liberar aqui o Bisoto, né? Mas vai ficar aqui mais um pouquinho para fazer o fechamento, tá? Então segurem aí mais um pouquinho. Então, Bisoto, muito obrigado, viu? Se quiser fazer algo lá de fechamento, a Flávia, ou a Dani, ou o João, queira falar alguma coisa, ou algum colega aí, fiquem bem à vontade, tá? Pra gente liberar aqui o Bisoto. Muito bem. Bom, mais uma vez, obrigado aí. Eu fico à disposição para a gente poder interagir. Eu sou entusiasmado em relação ao empreendedorismo, inovação, incubadora de empresas, ambiente de inovação em geral. Gosto de falar disso. Sou assim, aficionado sobre esse tema. Acho que nós podemos transformar as nossas regiões por meio da nossa atuação. A gente sente diretamente a diferença. Eu sempre falo que eu sou um privilegiado que trabalho num ambiente que ninguém reclama do governo, entendeu? As pessoas não ficam falando se o governo A ou B ou C é bom, né? A pessoa está preocupada com a sua empresa, com o seu negócio, de transformar, de atender o seu cliente, de fazer uma transformação na sua realidade. Ninguém fica reclamando da vida, de impostos, da legislação trabalhista. A pessoa não está preocupada com isso. Está preocupada com outras coisas muito maiores. Então, isso inspira e mantém a minha motivação de trabalhar com isso. Eu trabalho com isso já há 30 anos, mas espero poder trabalhar muito mais tempo do que isso, para poder assim, realmente levar isso para mais pessoas. Acho que a nossa atuação faz a diferença para a vida das pessoas. A melhor coisa que você pode fazer, o que você pode vivenciar, depois de alguns anos, alguém chegar e falar assim, puxa vida, eu estive lá na incubadora tal, ou na palestra tal, e montei a empresa e hoje tenho isso, fiz aquilo. Então, isso é gratificante. A gente precisa fazer com que isso aconteça na ponta. E mais uma vez, vamos deixar de pensar na unidade. Não pode mais pensar na unidade. Eu sei que o Celta, aqui, eu não sei se todo mundo conhece o Celta, é incubadora, mas para mim é uma das principais incubadoras do país. Tem hoje 30 e poucas empresas incubadas, 120 empresas graduadas, o faturamento das empresas graduadas é 14 bilhões de reais, é um negócio astronômico. Então, assim, tem um efeito bastante grande. Mas a gente pode fazer essa transformação em vários lugares do Brasil, não necessariamente só aqui, por exemplo, numa incubadora estruturada como o Celta. A gente pode ter essa diferença aqui. Então, o Celta, com todo o sucesso que tem, que gera 5 empresas, 6 empresas graduadas por ano. Isso é muito pouco. Muito pouco. Nós estamos fazendo uma chamada agora para o Celta, onde vieram 98 propostas. Dessas, nós queremos selecionar 20 para entrar na incubadora. 20! E fazer isso 3 vezes ao ano. Tem 60 empresas entrando por ano. E se 60 empresas entrar por ano, em algum momento vão ter que sair 60. É disso que nós estamos falando. Sabe? Se a gente não fizer isso, nós vamos continuar no mesmo lugar que nós estamos. Então, pense em centenas. Como é? A questão é, mas não é, a gente não consegue atender 100 empresas. O ponto não é esse. Como é que nós podemos atender 100 empresas? Esse é o ponto. Muito obrigado e sucesso a todos e estou à disposição. Um abraço, pessoal. Até mais. Muito obrigado, viu, Bisoto? Valeu. Um abraço. Muito obrigado e só agradecer mesmo. Vamos liberar você aí para o seu compromisso, viu? Tá bem. E até uma outra oportunidade. Tá certo, meu filho. Obrigado. Um abraço. Tchau. Pessoal, agradecer, né, a todo mundo que ficou até aqui. A gente tem 2 tarefinhas agora, né, para a gente encerrar, que é a lista de presença de hoje, né, e o outro momento que era de avaliação, né, da capacitação, né, e também das indicações para outras capacitações. Então, eu vou colocar aqui no chat o formulário e eu queria que vocês, assim, utilizassem aí
desse restinho de tempo para fazer essa avaliação que vai ser muito importante para a gente, tá? Então, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação para que não fique tão longa, né? Para os colegas que forem assistir depois ou a gente mesmo, né? Para revisar. Então, vou interromper aqui a gravação.